hoje nós vamos levar para você informações a respeito da CEMUSB, a Secretaria de Serviços Básicos, bem como não só as atividades nesse período de pandemia, como no geral. E por isso eu já recebo o secretário Rainei Viana. Muito bom receber o senhor aqui, a gente sabe que é muita correria, muita coisa para fazer, né, secretário? Seja bem-vindo. E a primeira pergunta já é, para quem está em casa entender, quais são os segmentos que vocês atuam? Boa noite, Fran. Boa noite a todos. O segmento que a CEMUSB atinge hoje é um segmento que vai desde da limpeza pública, da questão dos cemitérios, da questão da central de óbito, dos ambulantes, dos mercados municipais e das feiras livres do município. Então ela é bastante abrangente, tem várias frentes de serviço. Secretário, nós temos algumas imagens, né, das atividades de vocês e conforme a gente for passando, eu gostaria que o senhor fosse citando para as pessoas identificarem. Passou na rua, viu a equipe, já sabe que é a CEMUSB. Pode colocar para a gente? Essa atividade aí é qual, secretário? Essa daí é a atividade de mutirão que foi realizada ali na estrada 13 de setembro, conhecida como Estrada dos Japoneses. Foi realizada recentemente. Antes dessa equipe chegar, é passada a equipe de roço. Essa daí ainda é na estrada 13 de setembro, ali, na estrada japonesa, onde a equipe de roço passou no dia anterior e fez a parte de roçagem. E aí depois vem o mutirão fazendo o acabamento e a retirada da terra, raspagem, enfim, fazendo o acabamento do serviço. Essa daí é a nossa máquina mini carregadeira, que dá apoio aos nossos garis. Que bacana, secretário. Uma das questões que a gente falou muito a respeito da administração do Hildon Chaves era a quantidade de servidores. A CEMUSB hoje tem em torno de quantos servidores, secretário, nessas atividades aí? Nessas atividades hoje nós estamos contando, devido à redução, devido ao período de pandemia, com em torno de 160 a 180 servidores. Isso daí vai dar uma variante no número exato, em decorrência de alguns pedir afastamento, sentir algum sintoma gripal ou outro tipo de sintoma, então eles são afastados ali até eles se recuperarem e retornarem. Vamos falar agora especificamente de alguns assuntos. O primeiro deles seria com relação aos vendedores ambulantes, né? Eles eram permissionários, porque tem essa diferença, né, de quem é permissionário. Eu lembro que eu já conversei com o senhor em outros momentos, o senhor explicou essa diferença. Como é que está a situação hoje dos que foram retirados da praça, de outros pontos da cidade? O que acontece com eles agora? Tá. Muito importante essa pergunta, Fran, porque esclarecer. Existem duas atividades no caso dos pequenos empreendedores. No caso, existe hoje no nosso município os empreendedores que estão dentro de áreas de espaços públicos, que são os permissionários, que têm um local adequado, um local próprio, fixo, onde eles fazem o comércio, comercializam seus produtos. E existem os ambulantes, que é os que comercializam nas ruas, que eles não têm ponto fixo e nesse momento de pandemia eles estão impedidos de trabalharem. Por que eles estão impedidos de trabalharem? Porque, na verdade, não existe um controle sanitário no ambiente onde eles podem expor as mercadorias, seus produtos e até manipular alimentos. Então, em virtude disso, veio um decreto do município, um decreto do prefeito, suspendendo essas atividades por 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90, e nós suspendemos as licenças ambulantes, em virtude justamente de evitar que haja propagação do coronavírus e também para resguardar a vida do próprio ambulante, que muitas das vezes ele tem que ficar o dia todo ali exposto a algumas intempéries e também a alguma pessoa que possa estar com o vírus e vir transmitir a ele a doença e levar para sua casa. Então é uma forma também de resguardar. Além disso, devido à ajuda também do governo federal, que está ali ajudando com as parcelas mensais, sabemos que não é o suficiente, mas é algo que dá uma garantia do mínimo necessário para ele se manter durante o mês. Secretário, para ficar um pouco mais claro, então eles foram retirados por conta da pandemia do coronavírus e porque eles estão recebendo o auxílio emergencial, é isso? O auxílio ele é uma complementação, né? Então o prefeito estava muito sensível quanto à questão dos ambulantes e aí entrou também uma questão que eu esqueci de esclarecer no início. O Ministério Público do Estado ele já havia solicitado, através da recomendação 001, no início do ano, para a retirada de todos os ambulantes
e comerciantes que estavam ocupando logradouros públicos da nossa cidade. Veio a pandemia, aí foi feita uma negociação com eles para que eles pudessem, tanto o Ministério Público entendeu e os ambulantes também, que não viesse fazer comércio no logradouro nesse momento por conta justamente da dificuldade de controle sanitário. O que ocorreu é que passaram-se 20 dias e aí após esse período os ambulantes começaram a trabalhar, a abrir, principalmente aqueles que estavam ocupando a Praça João das Pedrosas. Sim. E isso causou muita estranheza, até porque o risco era muito iminente dessa doença. E eles, além devido à falta de controle sanitário naquele ambiente, o Ministério Público soltou a recomendação 002, dando prazo para cumprimento. Tanto é que foi tirado aqueles ocupantes irregulares da Praça João das Pedrosas e também ali na Barão do Rio Branco, onde foram retiradas aquelas ocupações irregulares que há anos estavam ali ocupando. Quais desses vendedores ambulantes / permissionários faziam parte dos que trabalhavam no shopping popular, que acabou, né, sendo atingido pela cheia? Porque a gente sabe, o senhor sempre deixou muito claro, vendedor ambulante não passou pela CEMUSB, permissionário tem a permissão, né, o próprio nome diz, para poder trabalhar. A gente sabe que esses permissionários, eles foram para lá por conta da cheia. Como é que fica essa questão, secretário? A gente não tem previsão para ajudá-los nesse momento? Mais uma vez, perfeita a abordagem, a pergunta, esclarecendo que na gestão anterior, em 2014, devido à cheia, foram removidos ali os permissionários que eram do antigo shopping popular. Foram trazidos para a Praça Marechal Rondon e para a Praça Jonatas Pedrosa. Que era para ser feito algo temporário, algo ali que não levasse mais do que 90 dias. E na gestão do Mauro Nazif ainda na época, né? Na gestão do Mauro Nazif. E aí, infelizmente, foram passando o tempo, a gestão acabou e eles não deram nenhuma destinação adequada a esse pessoal que saíram dali, como saíram com a conivência do município. E nós, como instituição, nós temos que pensar em soluções. E uma das soluções é que nós estamos agora preparando um local adequado, um local específico, para que nós possamos receber novamente os permissionários. Nós estamos já na fase final da preparação do projeto, para que o projeto já seja executado o mais breve possível. Eu creio que até o final da pandemia nós estaremos já com eles no local adequado. Que bom, a gente espera poder noticiar isso também, secretário. Vamos falar agora a respeito do cemitério de Santo Antônio. Como é que tem sido a organização do município com relação à quantidade de óbitos causadas, né, pela pandemia? Como é que tem sido a organização de vocês? Aumentou? Como é que está a situação? Nós vimos no número estável, né, de óbitos na nossa cidade. O que seria o estável, secretário? É um número aproximado ali entre 290 a 300 óbitos mensais. Mensais. Não extrapolando mais do que isso, né? O ano passado, se você for observar o gráfico, você vai ver entre 280 a 300 óbitos, né, mensal. Já era um número significativo. Vale ressaltar que não havia nenhum período de pandemia, não existia uma doença tão agressiva quanto essa, né, a forma de contágio. Porém, se nós formos observar, quando veio a pandemia, que houve o decreto de calamidade pública, proibindo a comercialização de algumas atividades econômicas em nossas cidades, como bares, casas noturnas, boates, diminuiu-se a quantidade de óbito em decorrência de acidentes de trânsito. E aí, em decorrência dessa diminuição, se manteve estável. Só que com a flexibilização do comércio, onde as pessoas começaram a sair para ir fazer suas compras, acabando se encontrando, bebendo, fazendo uso de álcool e saindo, aumentou o número de acidentes. Porém também, no momento que aumentou o número de óbito por acidente, começou a aumentar também a questão do óbito por Covid, né, devido à infecção, à proliferação desse vírus. E isso trouxe o quê? Um número expressivo nesse momento. Para vocês terem uma ideia, no mês de maio, na cidade de Porto Velho, nós tivemos 390 óbitos. Esse mês nós já batemos esse número. E nós ainda não encerramos o mês. Então é um número bastante alarmante, é um número que nos traz preocupação, né? E nós não queríamos fazer alarde, mas a necessidade de que as pessoas se previnam e que as pessoas se conscientizem. Não é momento de fazer festa,
não é momento de fazer confraternização, não é momento de comprar bebida e fazer uso e sair por aí bebendo e às vezes se acidentando. Ontem nós tivemos uma fatalidade na Zona Leste, onde 2 motociclistas se acidentaram e 2 vieram a óbito. Sim. E isso daí não estou aqui julgando, falando que eles estavam alcoolizados, mas a chance de um acidente de trânsito, quando se faz uso do álcool, ela é muito grande. Então nós temos que nos resguardar. Eu gosto muito de conversar com o senhor, eu já estive em outros momentos entrevistando o senhor enquanto repórter, pela clareza com que o senhor tem com relação às informações. Hoje, dentro da sua franqueza e experiência, o cemitério de Santo Antônio tem estendido a área para poder atender essa quantidade de óbitos? Como é que tem sido o planejamento? Porque a gente sabe que o espaço já era muito reduzido. Hoje nós nós fizemos no início do ano um levantamento de quantas sepulturas estavam abandonadas há mais de 5 anos, 10 anos. E nós chegamos a um número que daria para nós fazermos a exumação, guardássemos os ossos no ossuário e a sepultura que era abandonada ser reutilizada. Chegamos a um número que daria para nós atendermos durante 2 anos, né? Até sair a PPP, que é um dos sonhos do prefeito, Dr. Hildo, que haja uma PPP. Para quê? Para que uma empresa cuide do cemitério e ofereça um outro local, um novo cemitério em nossa cidade. Porque o cemitério Santo Antônio, ele já está exaurido, já se encontra numa situação de não haver espaço para expansão. Então, devido a isso, nós optamos pela a questão da exumação daquelas sepulturas já abandonadas pela família há 5 a 10 anos, conforme a legislação municipal fala. Porém, devido à pandemia, os órgãos sanitários e o Ministério Público do Estado solicitaram que nós fizéssemos uma ala específica para a Covid. Para quê? Para as vítimas de Covid. Para que futuramente nós pudéssemos acompanhar o avanço dessa enfermidade, dessa doença. Então, como nós não sabemos como ela vai se portar daqui para frente, então não é permitido que as vítimas ou suspeitas de Covid venham ser sepultadas em qualquer local, em jazigo familiar. Então elas estão numa ala separada e futuramente, se houver um estudo prévio, onde a Organização Mundial da Saúde, a própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária venha nos informar de que o vírus ele não se propaga após 1 ano, 2 anos ou 6 meses ali no corpo, pode fazer a exumação e levar esse corpo para uma sepultura da família, nós estaremos autorizando as exumações para a pessoa levar para o jazigo familiar. Também os cemitérios particulares da nossa cidade, eles se prepararam e também estão com as alas separadas, onde estão recebendo os corpos de pessoas que foram vítimas do Covid ou suspeita de Covid. Para quem tem em casa poder entender melhor, quando o secretário fala a respeito de exumação, é retirar os ossos ali, né, e levar e deixar aquele espaço para uma outra pessoa. Levando em consideração, secretário, essa possibilidade de ter uma empresa privada para administrar o cemitério, quais seriam os benefícios disso? E quem pagaria a conta no caso também? Tá. Essa parceria público-privada, que tanto é propagada nos nossos meios, ela se trata de uma forma que o município ele se encarrega da sua responsabilidade quanto à organização do espaço, e a empresa ela vai entrar com os serviços dela, o serviço de manutenção e limpeza do cemitério, da própria estrutura do cemitério, onde ela tem que construir capelas, ela tem que construir um local adequado para fazer ali as últimas homenagens, sepulturas mais adequadas, estudos de impactos futuros, se vai ampliar, já tem que ter um local específico. Enfim, a ideia do prefeito é que o município venha oferecer o melhor serviço aos nossos munícipes aqui de Porto Velho. Vamos falar a respeito de um outro serviço que a prefeitura, né, propõe à comunidade e que passa pela sua secretaria. Como é que está essa questão da central de óbitos? Quem realmente tem acesso? Como é que tem sido a organização das funerárias? Para as pessoas em casa poderem entender. Porque tem gente, secretário, que nem sabe que a família que não tem condições financeiras de pagar, né, o funeral, ela tem acesso a esse programa da prefeitura para poder fazer o sepultamento. Explica para quem está em casa.
A central de óbito ela funciona ali na CEMUSB 24 horas por dia. Todos os dias, todo momento, ela está aberta a fim de atender as famílias enlutadas. Quando ocorre um óbito em Porto Velho, independente da causa, ela tem que passar pela central de óbito justamente para um controle de quantos óbitos nós tivemos no município, as causas mortes, o local que ele foi sepultado, para futuramente, se alguém vir questionar, tem um controle, um histórico de pós-morte, né? Quanto às famílias que não têm condições financeiras, elas estão ali, são chamadas vulneráveis sociais e vêm a óbito, a Prefeitura de Porto Velho ela tem um serviço específico que é feito pela SEMASF, Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, onde a assistente social vai estar fazendo ali um levantamento socioeconômico para ver se aquela pessoa realmente ela está desassistida naquele momento de dor. Se a família estiver desassistida, ela é liberado para ela o serviço funerário, onde uma funerária do município vai estar fazendo esse atendimento. A central de óbito ela tem essa finalidade de estar recebendo as famílias enlutadas e tá dando a liberação das guias necessárias para o sepultamento. Hoje a central de óbito ela tem ali o atendimento 24 horas e tem o atendimento do cartório também, para que as famílias se dirijam à central de óbito e não fiquem saindo da central de óbito e indo em direção aos cartórios. Então a declaração de óbito também é realizada lá no local. E também nós temos lá a funerária de plantão, que aí de 12 em 12 horas existe uma funerária de plantão, a qual vai estar atendendo a família que não tem nenhum plano de funeral e nem tem uma assistência já para cobertura de funeral. Lembrando também que nesse momento de pandemia do Covid, toda a família que tiver um familiar por vítima de Covid ou suspeita de Covid, ela é atendida pela funerária de plantão. O serviço é padronizado, o serviço é único, não tem diferença, não pode ser feito, infelizmente, velório nesse momento, para que haja uma despedida adequada à pessoa que faleceu, por conta justamente da possível proliferação do vírus. Então, a funerária ela está trabalhando ali de plantão, ela vai atender as famílias e essa família vai ser bem atendida conforme a legislação pertinente diz, e também que a fiscalização é realizada em cima dessas empresas funerárias. Secretário, as funerárias que participam da central de óbitos passaram por um processo de licitação? Como que é a escolha da funerária? Elas já vinham autorizadas pelo município, elas já tinham suas licenças. Agora nós iniciamos, devido a um despacho da própria Procuradoria-Geral do município, a qual nos disse que o processo anterior que tinha sido aberto para fazer a licitação das funerárias em Porto Velho, como ela tinha sido oriunda de uma outra secretaria, que nós fizéssemos um novo processo para licitarmos o serviço funerário de Porto Velho. Então nós iniciamos ali toda a revisão do processo anterior e que nós fizéssemos ali um termo de referência adequado à nossa situação hoje. E querendo também que as empresas que venham concorrer, ela preste o melhor serviço à comunidade de Porto Velho. Porque no momento de dor, nós não admitimos que as famílias sejam exploradas pelos agentes funerários, que são chamados papas de fundo, que ficam na porta dos hospitais, do IML. Então a fiscalização, nesse momento, ela se faz presente, inclusive multando as empresas que praticam tal ato, mas que as próximas empresas que forem licitadas, elas possam estar realizando o melhor serviço possível às famílias enlutadas de nossa cidade. Secretário, com relação aos famosos papas defuntos, né, antes de a gente encerrar a entrevista, a CEMUSB, ela faz essa fiscalização, qual é o órgão que tem esse controle? A fiscalização ela é realizada pelo Departamento de Posturas. Os fiscais de posturas, eles têm ali a atribuição fiscal para fazer a fiscalização no IML, nas delegacias, nos hospitais, nas unidades de saúde, na própria central de óbito, enfim. Onde ocorrer um óbito, eles fiscalizam. É claro que nós não temos condições de estar 24 horas em todos os locais, a todo momento, de todo o óbito que ocorre na nossa cidade. Mas as unidades de saúde, nas delegacias, no próprio ML, assim que é noticiado, nos chega lá a notícia de que houve um falecimento, que houve um óbito, o fiscal ele se dirige ao local. Se pegar um papa defunto, ele autua a empresa
chegando até suspender ou cassando o alvará, se for necessário. Se assim fizer ser necessário, e nós pedimos que não chegue a esse ponto, porque nós sabemos também que as empresas não são todas que trabalham na má-fé, e também não são os proprietários, alguns funcionários que infelizmente se vê ali numa oportunidade de ganhar algum dinheiro e começa a praticar atos que a lei não permite. Nosso tempo é curto, secretário, mas não é sempre, né, pela sua agenda que a gente tem a oportunidade de sentar e ter um tempo tão extenso. E a gente sabe que são muitas as demandas da CEMUSB. Uma última pergunta. A CEMUSB tem um departamento de postura que faz diversas atividades e uma delas seria fiscalizar os terrenos baldios. Para quem está em casa, qual seria a orientação? Tem um terreno baldio ao lado da minha casa, como procurar? De que forma a gente pode resolver isso, levando em consideração a saúde pública? Fran, antes de falar sobre o terreno baldio, eu queria falar sobre algo que nos incomoda muito como moradores de Porto Velho. São à frente das residências. Não é porque o município tem atividade de limpeza urbana que você vai deixar como morador, deixar para o poder público. Você tem que zelar à frente da sua casa. Você tem que mostrar, oferecer, conforme a legislação municipal fala, que é dever do contribuinte, o morador de Porto Velho, contribuir com a limpeza e higiene pública, né? Oferecer também a contrapartida, né? Porque uma cidade suja não é o poder público que suja, são os moradores. E nós sabemos que a maioria dos moradores não tem essa cultura de jogar lixo na rua, são poucos. E esses poucos que eles aprendam a não jogar, não despejar o lixo em qualquer local. E aí entra a questão dos terrenos baldios, que o proprietário do terreno baldio, ele dê uma finalidade social a esse terreno, que ele venha manter limpo, que ele venha construir ali um calçamento, um muro, e que ele mantenha esse terreno livre de dejetos, de água parada, enfim, de entulhos, enfim, tudo aquilo que possa proliferar, questão de doenças, questão da higiene pública e a questão da segurança pública também, porque um terreno baldio, abandonado, cheio de mato, ele facilita a fuga, facilita o esconderijo de bandidos. Então nós pedimos aos proprietários de terrenos que limpem os seus terrenos. A multa, ela varia por metragem quadrada e nossos fiscais, eles têm fiscalizado. O ano passado, 2019, nós fiscalizamos 2.700 terrenos na cidade de Porto Velho. É um número expressivo. Gerou muito auto de infração, mas nós não queremos estar só aplicando o auto de infração. Nós estamos querendo que as pessoas se conscientizem e mantenham seus terrenos livres de mato, livres de água parada, livres de entulho, enfim, que ele deixe o seu terreno de forma que as pessoas que utilizam aquele logradouro, que passam por aquele logradouro, eles se sintam seguros e protegidos. Para fazer a denúncia, tem algum telefone para contato? Podem ir direto na CEMUSB? Como seria? Que às vezes eu moro ao lado de uma casa que está abandonada mesmo. E essa multa ela é feita direto no IPTU, né? Eu lembro que você tinha falado algo nesse sentido. Sim. Existe o telefone, o 0800 647 1390, que você pode ligar do seu celular, telefone fixo, enfim, de qualquer telefone que você tiver disponível, você pode fazer a ligação. Eu vou repetir aqui, o 0800 647 1390. Esse daí é um telefone do Departamento de Posturas, que ele está ali pronto para estar atendendo ali a sua reclamação. Feito o registro dessa reclamação, o fiscal, a equipe de fiscalização que cuida de terreno baldio, faz o levantamento do imóvel e procura o proprietário. Caso não achem ele, aí nós fazemos um auto de infração através de edital, né? E assim mesmo a pessoa ela vai ser obrigada a fazer as obras necessárias no terreno. Se a pessoa quiser também ir no departamento de posturas, sinta-se à vontade, é garantido o anonimato também. Pode ir ali na rua Aparício de Moraes, número 3616, bairro Industrial, próximo ao hospital de base, vai ser bem recebido ali e ser atendido ali de forma adequada. 0800 647 1390. 1390, o telefone para você estar denunciando aí a respeito dos terrenos baldios. Secretário, o tempo é curto, muito obrigado pela sua participação e sempre que o senhor tiver alguma informação, novidade para a comunidade, nós estamos aqui à disposição. Nós nos colocamos à disposição também, Fran, e qualquer coisa também pode nos chamar que nós vamos vir aqui com todo prazer.
Obrigada. Falamos sobre central de óbitos, organização do cemitério Santo Antônio, os permissionários, vendedores ambulantes, terreno baldio, são muitas as atividades da CEMUSB. Então, nós sempre iremos trazer para você, não só da CEMUSB, mas tanto das atividades do município quanto do governo de Rondônia, para que você se mantenha informado a respeito dos serviços que estão à disposição e que muitas das vezes você de casa não tem essa informação.